esperam mudanças, né, que são frutos de anos de luta dos movimentos sociais, né, dos movimentos negros, mas eu costumo dizer que o racismo, né, como a gente sabe, o racismo é estrutural e ele tem uma lógica muito de que ele vai se reconstituindo e ele vai modificando. Então, se a gente pega ali na escravidão, o racismo era essa coisa. Então, tinha escravidão e você escravizava as pessoas e você batia, chicoteava na rua e tudo mais. E agora a gente vê essa forma, que também tem muitas formas explícitas de racismo ainda hoje aqui no Brasil, mas a gente vê muitas outras formas mascaradas, mas que ele permanece de alguma forma subalternizando e relegando pessoas negras aos cargos mais baixos da sociedade, né? Como se fosse de fato numa divisão de castas. Eu acho que tem uma diferença porque a gente não tinha uma representação negra na mídia de forma geral. A gente tinha uma representação muito estereotipada, o estereótipo da mãe negra que está ali para servir as pessoas brancas. A gente vai vendo ao longo na mídia e também na imprensa certos estereótipos. Então, a gente tem o estereótipo do jovem negro marginal. A gente vê ali nos anos 90 os arrastões e a forma como o funk, né, que é uma cultura majoritariamente negra e da periferia, é reprimida durante e fortemente associada a esses movimentos. Então, todo jovem negro, todo adolescente negro é taxado como marginal, como assaltante, como uma pessoa que vai fazer um arrastão na praia, principalmente aqui no Rio de Janeiro. A gente vai pegar ali nos anos 40, nos anos 30, a gente vai ter também a criminalização do samba, não só institucionalmente no governo, mas também sendo apoiado pela imprensa. Até, como eu estava falando das políticas de ações afirmativas, a gente também vai ver ao longo das discussões, até a implementação das cotas, a gente vai ver a imprensa se posicionando contra as ações afirmativas. E isso tem impacto, eu hoje na imprensa, eu hoje jornalista, isso tem impacto na forma como a gente escreve, na forma como a gente cobre as coisas. Não é que hoje não tenham estereótipos na mídia, a gente tem uma dificuldade, teve a chacina do Jacarezinho, a gente tem uma imprensa que tem dificuldade de chamar aquilo de chacina, e que demora um tempo, e que compra a narrativa da polícia, e que se esquece do princípio básico da defesa dos direitos humanos, em primeiro lugar, né? Mas a gente tem essas dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente tem hoje uma Maju Coutinho sendo âncora de um jornal nacional, né, e cobrindo outras coisas. Não sei, a gente vê movimentos, a gente vê avanços e retrocessos ao mesmo tempo. Vendo agora esse momento em que a gente liga a TV, a gente assiste um encontro com Fátima Bernardes e tem uma discussão sobre racismo, tem uma discussão sobre feminismo, uma discussão sobre capacitismo, que era uma coisa que até quando eu era criança, imagino quando vocês eram crianças também, que a gente não via na TV. E eu, como uma criança negra, sofri isso na escola e que não era uma coisa muito discutida. Então, a gente vê algumas mudanças, a gente vê essa discussão, o menino que foi acusado de ter roubado uma bicicleta no Leblon, por exemplo, foi na Fátima Bernardes, contou o caso dele, aquilo gerou uma comoção, mas ao mesmo tempo a gente vê a própria justiça não reconhecer aquilo como um crime de racismo, por exemplo. Comunitários, eles são muito benéficos não só à sociedade, mas à própria mídia tradicional, porque a mídia tradicional tem muita dificuldade, tem pouca diversidade dentro das suas redações para olhar para outras coisas e aqueles veículos estão cobrindo. A gente não consegue produzir nesse sentido, a gente não está conseguindo olhar para isso e a gente precisa olhar para isso, porque a gente é exigido para olhar para isso. É claro que eu acho que eles precisam, acho que tem esse diálogo, não é uma regra, não é algo assim, todos os veículos têm essa sensibilidade, não é uma coisa que acontece todo dia, toda semana, a gente sabe, mas é algo que vem acontecendo. Acho que o próprio trabalho nasce um pouco disso, né? Porque eu falo muito de solidão no texto.
Eu acho que essa solidão vem de uma certa invisibilidade. Não porque as pessoas não me viam e não sabiam o meu nome, mas é de uma invisibilidade de... Às vezes parecia que as pessoas não entendiam o que eu estava falando, porque a realidade era tão diferente, a gente vinha de lugares tão diferentes e às vezes eram coisas que, sei lá, em outra situação, bastaria uma frase para que as pessoas percebessem, ou que elas achassem algo absurdo, como eu achava, e eu me sentia muito deslocada, eu sentia a minha existência, as minhas questões um pouco invisibilizadas nesse sentido, porque eu tinha que me explicar, eu tinha que elaborar o que eu estava sentindo, elaborar é como se eu tivesse que elaborar o mundo, a forma como eu via, porque era muito, as realidades eram muito diferentes, né? Realidades de classes sociais muito diferentes. Você tinha que mostrar o seu mundo para eles, né? Para eles conseguirem ter essa comunicação com você. E jornalismo é para falar sobre o mundo do outro, né? Então, quando eu estava falando, não era só uma coisa tipo uma solidão minha que eu tinha que lidar na terapia, era também uma questão de como é que a gente está cobrindo essa cidade, esse país, se a gente não está olhando para essa realidade periférica, se a gente não precisa ter vivido, o jornalista não precisa, o jornalista pode ter nascido rico e ser ótimo, né? E cobrir coisas das mais diversas, e pode nascer pobre e cobrir as coisas mais diversas também. A questão é que eu percebi que a gente tinha dificuldade, assim, as pessoas não tinham muita noção, elas não sabiam muito da existência, elas achavam, assim como eu nunca tinha comido também, nunca comi ainda lagosta, e as pessoas falavam assim, como você nunca comeu lagosta? Você não sabe o gosto disso? Eu falei, não sei, e tá tudo bem. Sei lá, eu me chocava que as pessoas também não sabiam outras coisas básicas que eram comuns, assim, que era da minha realidade e que é da realidade de muitos brasileiros, né? Então, e que às vezes faltava uma certa sensibilidade para entender. Então, acho que era uma coisa que me afetava pessoalmente, mas afetava também de, caramba, como é que a gente vai solucionar esse problema? Porque, assim como eu não estou me vendo dentro da profissão, as pessoas que estão lendo, consumindo essas notícias, essas matérias, essas reportagens, podem também não estar se vendo naquelas matérias, né? As empresas, como elas estão muito preocupadas com marketing, né? O jornalismo está em crise. E ele precisa de... Ele se sustenta por publicidade, mas também por assinantes. E como é que ele mantém a sua relevância? Eu acho que a gente vai ter... O grande impacto vão ser quando as empresas que patrocinam outras empresas e iniciativas e veículos, elas também se preocuparem de fato com a diversidade e falarem assim, olha, botarem uma meta e falar, olha, a partir de 2025, a partir de 2030, a gente só vai patrocinar e a gente só vai anunciar em veículos, a gente só vai fechar contratos e acordos com empresas que tenham metas factíveis de diversidade, que se proponham com diversidade, com sustentabilidade. Eu gosto muito disso, porque eu acho que não gosto muito dessa visão de a gente vai esperar o capital, o capitalismo ditar como a sociedade vai absorver as coisas, as empresas vão ditar e a gente vai absorver isso. Eu acho que tem que ter o movimento da sociedade, de políticas públicas, mas eu acho que vai acontecer de a gente ter esses cancelamentos que não cancelam nada, porque quem tem dinheiro e poder para cancelar mesmo são as grandes empresas, mas que o público fala, olha, a gente vai boicotar vocês, a gente vai parar de seguir vocês, a gente vai ficar aqui falando porque vocês fizeram uma campanha racista. Sabe essa pressão? As empresas vão começar a, pelo menos, se resguardar. Não sei se a gente vai ter mudanças efetivas, mudanças estruturais, mas pelo menos ações de marketing é o que a gente mais vê. Empresas que mudaram a comunicação muito rapidamente para se dizer dispostas dispostas e abertas e preocupadas com a diversidade. A comunicação é um direito humano e a gente tem que
pegar ali o jornalismo que está ali ancorado pela Declaração dos Direitos Humanos, ancorado pela Constituição aqui no Brasil, ancorado pela Constituição brasileira, a gente tem que pensar nesse direito, sabe? A gente tem que pensar nessa responsabilidade social dessa profissão. Então, é claro que a gente não pode pensar num corpo de profissionais que seja formado só por pessoas brancas, só por homens, só por pessoas que só tenham chefes que estejam ali nesses grupos. Então, eu acho que a gente está caminhando. Assim, eu acho inadmissível veículos de comunicação que se preocupam com democracia, esse jornalista sofrer racismo dentro da redação, que é uma coisa que acontece. Uma família negra de origem humilde, isso eu sei pela minha família, é um projeto familiar a educação desses jovens. E ele precisa, não de uma certeza de que ele vai ficar rico, mas ele precisa de saber, ele que não faz parte desse caminho, que ele não tem esse networking, ele às vezes não tem um curso de inglês, não tem as conexões, não tem N coisas, ele precisa entender assim, essa é uma empresa em que eu posso, a partir do meu trabalho, ser reconhecido e crescer. Não é necessariamente chegar ao cargo de diretor, de executivo, mas é uma empresa em que eu posso ter a minha voz, em que eu posso crescer aqui dentro. E não que eu vou ficar 5 anos no mesmo cargo, sem receber nenhum tipo de aumento, como eu já ouvi relatos, sabe, de profissionais negros que têm esse tipo de tratamento, tem a desigualdade salarial, que a gente sabe que é enorme. Então, me preocupa muito isso. Acho que esse olhar, ter esse espaço do diálogo, seja ele em qual lugar for, é muito benéfico para a imprensa de forma geral e também para a imprensa negra, para que a gente possa ampliar os nossos olhares, né? O olhar no jornalismo é tudo. O contexto hoje, o mito da democracia racial é uma coisa absolutamente absurda. Não é que não era absurdo naquela época, mas era provavelmente menos absurdo do que é hoje. Então, e que podem ter nesse caminho pessoas que concordaram com isso, porque viram que era, assim, após o fim da abolição, porque viram que era uma forma de, então não vão mais matar pessoas negras, não sei, as pessoas podem ter pensado de outra forma, e que depois se questionaram com relação a isso. O jornalista negro, se revoltar durante uma reportagem contra o racismo, contra a lesbofobia, contra o capacitismo ou qualquer opressão, ele não está sendo ativista, ele está sendo jornalista, porque essa revolta é algo que todo jornalista deveria ter assim na sua essência, porque é algo que está no nosso código de ética, é algo que está na nossa profissão. A gente somos profissionais da democracia.